Tudo bom, pessoal? Essa semana já começou com algumas novidades aqui e eu quero falar para vocês porque esse assunto é bem sério. Quem lembra daquele vídeo que eu publiquei, eu acredito que a semana passada, contando para vocês, explicando para vocês como funciona essa questão de imigração? Muitas vezes o portão aberto ele tem uma segunda intenção, que é manter aí o equilíbrio econômico, os salários dentro de um range aceitável, não permitir que suba muito, não permitir que caia muito. Enfim, as pessoas acabam sendo aí trabalhadas dessa forma, vamos usar esse termo, né? Mas chega num ponto onde todo mundo percebeu que houve um exagero, houve um estouro de fronteira, eu já falei inclusive isso aqui para vocês, expliquei isso também. Mas o que acontece? Agora precisa passar a régua, né? Botar ordem na casa e fazer a coisa acontecer. Muitas pessoas chegaram aqui nos Estados Unidos, inclusive com vistos de turismo e pediram mudanças para estudantes, mas na verdade essas pessoas queriam ganhar um tempo, ir trabalhando, e vendo, e fazendo um experimento, e aquela história de sempre que todo mundo está acostumado a ver em imigração, conhece essa história há décadas, né? Então eu quero contar aqui para vocês o que aconteceu na semana passada, porque realmente me preocupou. Na semana passada nós tivemos 5 casos idênticos a esse que eu vou contar para vocês, não tenho o que fazer. Hoje de manhã minha secretária já me falou que tem outras 3 pessoas querendo conversar conosco sobre essa situação. Também não tenho o que fazer, né? Então assim, eu não estou nem permitindo que marquem essas reuniões, porque não tem o que fazer, né? É muito mais complexo do que às vezes as pessoas imaginam. Elas vêm com uma ideia achando que o que elas assistiram no YouTube é tudo verdade, que está tudo certo, mas quando acontece o problema, não tem o que fazer, tá? Então, para tentar consertar, vocês só vão gastar muito dinheiro. Então, vamos lá. Eu vou contar uma história do que aconteceu, que foi a única pessoa com quem eu conversei. Todos os demais me mandaram documentos idênticos, igualzinhos, as cartas são idênticas. Então eu vou ler para vocês com o timeline para vocês entenderem, certo? Dos 8 casos, eu falo isso no final, aonde foram os 8 casos para vocês entenderem. Mas vamos lá, vou contar a história primeiro. Esse casal, que é um casal e 2 filhos menores. A filha tinha 11 anos e o filho tem 6 anos. Eles entraram aqui nos Estados Unidos com visto B2, que é turismo, em 9 de fevereiro de 2022. Em 18 de julho de 2022, eles entraram com um pedido de mudança de status para F1, para estudante, F1 e F2 para os demais. No dia 3 de outubro de 2022, veio a aprovação da mudança do status e as aulas começaram no dia 1º de novembro de 2022. Ou seja, a mulher estava estudando desde 1º de novembro de 2022. Ela colocou aqui no timeline algumas férias que ela tirou, tudo certo, não tem problema nenhum tirar férias, não pode sair dos Estados Unidos, porque ela tem uma mudança de status, não tem um visto estampado, mas eles tiraram as férias aqui. E aí é que aconteceu agora, semana retrasada, tá? Dia 6 de novembro de 2024, ou seja, hoje é dia 25 de novembro. Aconteceu dia 6 de novembro, no começo do mês, 3 semanas atrás, tá? Ela recebeu um e-mail dizendo o seguinte. Eu vou ler o e-mail aqui para vocês em português, ele está em inglês, tá? Dear Visa Holder, querido detentor de um visto, esse e-mail é para te informar que o seu US Visa has been revoked. Ou seja, que o seu visto foi revogado. De acordo com a seção 211 da Immigration da INA, você não possui mais um status ou visto válido. Esta revocation é efetiva imediatamente. Se você está fisicamente presente dentro dos Estados Unidos, a revocation vai entrar em efeito imediatamente e você ficará sem status dentro dos Estados Unidos. Alguma informação adicional pode estar disponível na hora de você eventualmente solicitar um outro visto. Essa decisão não pode ser apelada, aí ele coloca aqui uma série de outras coisas. Essa carta eles receberam no dia 6 de novembro de 2024. Esse e-mail. No dia seguinte, no dia 7 de novembro de 2024, eles receberam um segundo e-mail.
que dizia o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, porque está no fundo da minha tela. Esta agência, está em inglês também, então eu vou traduzir. Esta agência determinou que você não está mais elegível a manter o seu F1 Student Status. Ou seja, você não está mais elegível a manter o seu status de estudante, em razão de um emprego não autorizado. Basicamente porque você está trabalhando fora dos parâmetros permitidos para o seu status de F1. Como, por exemplo, ter atuado fora das suas horas dentro da escola, né? Você ter trabalhado engaged in off-campus employment, sem a devida autorização. Aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas estão fazendo isso? Né? E pessoas que muitas vezes até estão fazendo isso para ganhar tempo, estão fazendo isso, a esposa, foi o que aconteceu, a esposa estudava, o marido trabalhava, a esposa depois ia fazer um outro trabalho. Certeza, ou é denúncia, ou é pente fino, que pegou aleatoriamente, o que eu acho que é mais provável que seja, porque nós temos 8 pessoas aqui, eu vou falar os lugares para vocês já, e vocês vão ver que não tem muita relação entre um lugar ou outro, ou as pessoas estão realmente, a USCIS está realmente passando um pente fino nos estudantes, tá? Então eu vou contar para vocês aonde foram esses lugares aqui. Everett, mais um em Malden. Se não me engano, esses dois estão em Massachusetts. Rochester. 2 em Orlando. 1 em Tampa. 1 em San Diego e 1 em São Francisco. Tá? Vocês vão ver que não me parece muito que eles fizeram, olha, vou pegar todo mundo dessa escola específica e vou passar um pente fino para ver o que está acontecendo. Não. Então isso me faz pensar que ou foi denúncia de alguém ali, e eles agora estão investigando essas denúncias, porque antes uma passava, outra não, ia levando, e agora eles estão investigando essas denúncias, ou essas pessoas foram selecionadas através de uma peneira aleatória e vou selecionar 1000. Caíram 8. Deve ter caído muito mais gente, tá? Muito mais. Essas daqui foram as que entraram em contato conosco, certo? Não quer dizer que todas entraram, pode ter muito mais gente do que isso. Então, vocês já começam a perceber que muito mesmo antes do Donald Trump entrar, a USCIS já tá de olho aí e já vem fazendo diversas deportações. Semana passada foram 2 aviões para o Brasil. Na semana retrasada foi mais um. Então, nós vamos vendo essas coisas acontecendo e nós vamos ficando cada vez mais atentos, porque a tendência é que isso realmente aconteça. Não por causa de Donald Trump, mas porque precisa fazer realmente essa limpeza desse mundo de gente que está entrando aqui. E lembrem, essas pessoas que entraram em contato aqui, que eu falei para vocês, que estão elencadas aqui, são brasileiros. Tem muito mais gente que deve ter caído nessa malha fina e que não são brasileiros, né? Então nem sequer entraram em contato conosco por N razões. Prestem atenção, se vocês estão com status de estudante, não pode trabalhar. Nem você, nem o seu marido e nem ninguém da sua família, certo? Status de estudante é para estudar, acompanhante de estudante é para acompanhar estudante, não pode trabalhar. Trabalho remoto tem, em alguns casos, configurado sim com o trabalho. Então tomem muito cuidado. Quem não viu aquele vídeo que eu contei até da menina do OnlyFans, que perdeu o visto de estudante dela, por estar fazendo fotos de OnlyFans e postando, aquilo é considerado trabalho. Ela estava recebendo dinheiro dentro dos Estados Unidos, né? Tirando as fotos e recebendo dinheiro dentro dos Estados Unidos. Para mim é nítido que isso é trabalho, tá? Então tomem cuidado com isso. Não façam, porque pode sim dar problema. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, deixa aqui embaixo, se vocês sabem de outros casos, pode ajudar as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.